senhor ouvir, então, está gravando. Bem, meus queridos e amados irmãos, minhas queridas amadas irmãs, mais uma vez eu quero ser muito grato a Deus por essa grande oportunidade na qual mais uma vez me é concedida de poder estar ministrando mais uma palavra de Deus. Estivemos ontem aqui ministrando sobre missões e hoje o tema é dons e frutos do Espírito Santo. Eu quero mais uma vez agradecer às irmãs por me conceder esse espaço, me conceder essa grande oportunidade. Para mim é gratificante poder estar com as irmãs aqui nesta live, ouvindo aqui os louvores, as irmãs testemunhando, né? E vamos aqui entrar na palavra, vamos ver o que é que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo número de 4, a partir do verso número 4. Chega bem aqui. Vamos lá. Ora, há diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil, porque um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e o outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e o outro a operação de maravilha, e o outro a profecia, e ao outro o dom de discernir os espíritos, e ao outro a variedade de línguas, e ao outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A carta aos Gálatas, de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5 e o verso 22. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O tema de hoje, para esta live, é dons e fruto do Espírito Santo. E nessa oportunidade, eu li aqui para os irmãos dois textos. A carta de Paulo aos Coríntios, onde ele vem mencionando sobre os dons espirituais, e a carta de Paulo aos Gálatas, onde ele fala do fruto do Espírito. Vamos fazer aqui um paralelo entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Embora parecem sinônimos, mas são duas palavras diferenciadas. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, Paulo ficou 18 anos em Corinto, na cidade de Corinto, ali pregando para a igreja, ensinando a igreja, mas havia uma necessidade de explicar para aquela igreja acerca dos dons espirituais. Ele começa falando assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, ou seja, não quero que os irmãos não entendam o que acontece em um culto, em uma liturgia, mas é necessário
que a igreja de Corinto aprenda sobre dons espirituais. Irmãos, o que vem a ser um dom espiritual? Dom espiritual é um presente que Deus deu para a sua igreja. Dom espiritual é uma dádiva que Deus presenteou para a sua igreja. Assim como a salvação é pela graça, é um favor que ninguém merecia, assim também um dom espiritual é um favor que ninguém merecia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, distribuiu para o seu povo dons, talentos espirituais para poder usar na utilidade da igreja. Para que serve um dom espiritual? Dom é uma ferramenta, o dom é um talento na qual cada um recebeu de Deus para poder utilizar numa liturgia, numa reunião, em um culto, né? Um culto de adoração e louvor a Deus. Cada um de nós que servimos a Deus, que aceitamos o Senhor como nosso Salvador, possuímos um dom de Deus, um talento espiritual. Paulo disse que a um, pelo mesmo Espírito, é dado o dom da palavra. O outro é dado o dom de curar. Ao outro é dado o dom da sabedoria, a outro o dom da ciência, a outra discernir espírito, ou seja, cada dom que é dado para a igreja é dado para aquilo que for útil, mas o mesmo Espírito opera em nós, em todos, usando cada um de forma diferente para aquilo que for útil. É muito importante a igreja do Senhor ter dons espirituais e ter talento. Como eu disse, cada um de nós temos o dom, temos um talento que foi presenteado por Deus para nós usarmos para aquilo que for útil. E o que me chama também a atenção é o que Paulo falou para os irmãos dos Gálatas, os irmãos da Galácia, acerca do fruto do Espírito. Paulo que está usando o fruto do Espírito para poder explicar também para a igreja sobre qualificação no seio da igreja, qualificação na nave da igreja. Queridos, há muitas virtudes sobre o fruto do Espírito Santo, sobre uma das virtudes que possamos aprender com o fruto do Espírito Santo é amor, como Paulo mencionou, alegria, paz, longanimidade, benignidade, temperança, fidelidade, mansidão, tudo isso chama-se fruto do Espírito Santo. Agora, usando uma analogia, né? Eu, como sou aqui do Rio de Janeiro, sou carioca, chamamos de tangerina. Alguns lugares chamam de mexerica, alguns de pocã, mas possamos entender que a tangerina ela possui alguns gomos. Assim como a tangerina possui os gomos, o fruto do Espírito Santo também tem os seus gomos. E de forma bem simplificada, eu vou distribuir aqui para os irmãos alguns gomos do fruto do Espírito Santo, algumas virtudes que o Espírito Santo ele possui, como por exemplo, a primeira virtude, o primeiro gomo que eu quero abrir aqui do fruto do Espírito Santo é o amor. Jesus disse em Mateus 22, no verso 37 ao 39, olha o que ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma e todo o seu entendimento, e amar também ao próximo como a ti mesmo. O amor é a principal virtude. O amor é o principal gomo do fruto do Espírito Santo. O apóstolo João, escrevendo, ele disse: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. Então, nesse dia de hoje, nós vamos aqui aprender com o Espírito Santo o que é que está faltando em nós sobre o fruto e os gomos do Espírito Santo. Muitas das vezes, né, nós carregamos no nosso ombro
o nome de ser evangélico, a nomenclatura de ser um pastor, de ser um missionário, de ser um obreiro, mas quando nós fazemos uma análise nossa mesmo, nós vamos tentar entender se, porventura, o que a nossa boca fala, o nosso comportamento está completando. O amor é a primeira virtude, é o primeiro gomo que eu quero abrir aqui como fruto do Espírito Santo. Nós que somos evangélicos, nós temos que ter dentro de nós o amor de Deus. Como eu disse, João disse: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é rico, Deus, ele é puro em amor. A essência de Deus é o amor. Jesus disse para os seus discípulos: vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. E outro mandamento eu vos dou: que amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. O amor é a primeira virtude, é o primeiro gomo do Espírito Santo. Vamos para a segunda virtude, ou o segundo gomo do fruto, que eu quero aqui hoje passar para os irmãos que estão aqui nessa live comigo. A segunda virtude do Espírito Santo, ou o segundo gomo que eu quero abrir aqui, é o gomo da alegria, ou glória. Filipenses 4, verso 4, diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Um servo de Deus autêntico, além de ter no seu coração um grande amor, também tem que ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Se nós conhecemos ao Senhor Jesus, se nós temos o Espírito Santo, nós temos que ter alegria em nosso coração. Não importa a circunstância que estamos atravessando, não importa o momento que estamos atravessando, mas um servo de Deus sempre tem que ter alegria no coração. Foi o próprio Senhor que disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, um servo de Deus também tem que possuir o segundo gomo do fruto do Espírito Santo, que é a alegria ou glória. Salomão disse que uma alma alegre por dentro formoseia o rosto por fora. Tem pessoas em nosso meio que são até mesmo cristãos, né? São obreiros, mas a gente percebe que a pessoa não tem alegria dentro de si. A pessoa não consegue esboçar reação, não consegue esboçar alegria, não consegue sorrir. Pessoas nessa situação, eu creio que está faltando o Senhor acrescentar esse gomo do Espírito Santo, né? Esse gomo, essa virtude que é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós, servos de Deus, temos que ter dentro do nosso coração alegria. Amém? Vamos para o terceiro gomo do fruto do Espírito Santo. Vamos para a terceira virtude do fruto do Espírito Santo que Paulo ensinou aos irmãos da Galácia. A terceira virtude, ou o terceiro gomo do Espírito Santo, é a paz. A paz que excede todo o entendimento. O nosso irmão João, escrevendo no Evangelho, capítulo de número 14, e no versículo 27, olha o que o Senhor fala para o seu discípulo: deixe-vos a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo vos dá. Mas a paz que eu dou é uma paz eterna, é uma paz que não passa. Amém? A paz que o mundo possui é uma paz passageira, é uma paz que sorri hoje, mas vai chorar amanhã. A paz que o mundo possui é uma paz efêmera, é uma paz momentânea, mas a paz que o Senhor nos dá é uma paz que está dentro do nosso interior, é uma paz que nos faz sorrir, nos faz cantar. Que nesse dia de hoje possamos ter a paz do Senhor, possamos ter essa virtude do Espírito Santo, possamos adquirir esse gomo do Espírito Santo que é a paz. Amém? O quarto gomo que eu quero abrir aqui, né, da tangerina,
que eu fiz aqui uma analogia, o quarto gomo, que eu quero abrir aqui do fruto, a quarta virtude do Espírito Santo é a longanimidade. Longanimidade. O que seria a palavra longanimidade? No original, essa palavra significa paciência. Paciência. Mas não é uma paciência de nós esperarmos uma vitória. O termo aqui, paciência, é termos paciência com pessoas que são difíceis de lidar. Pessoas temperamentais, pessoas sanguíneas. Longanimidade significa isso, significa paciência para lidar com pessoas difíceis de lidar. É fácil? Não é fácil lidar com uma pessoa complicada, com uma pessoa difícil, mas, porém, nós que temos o Espírito Santo, nós que temos o fruto do Espírito Santo, nós que temos essa virtude, nós temos que ter dentro do nosso coração longanimidade, ter paciência para lidar com pessoas que são difíceis de lidar. A quinto gomo do Espírito Santo, quinto gomo do fruto do Espírito Santo é a benignidade. O que seria benignidade? Benignidade significa disposição de fazer o bem. É a pessoa se dispor a fazer o bem. É a pessoa se preparar para fazer o bem. Isso é benignidade. É vir lá de dentro nosso coração um desejo de nós fazer o bem. O que é benignidade? É você ter as condições de reagir e não reagir. É você ter condições de pagar a mesma moeda, mas não pagar. Isso é benignidade, é disposição de fazer o bem. Isso significa benignidade. Porém, o outro gomo do Espírito Santo, o outro gomo do fruto que nós possamos abrir aqui é a bondade. O que vem a ser bondade? O que significa a palavra bondade? A palavra bondade significa ação de fazer o bem. É a ação de fazer o bem. Jesus disse claramente: aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está pecando. A palavra bondade significa você ver uma pessoa necessitada, uma pessoa em desespero, e nós estendemos a mão para essa tal pessoa. O discípulo amado João disse: como pode uma pessoa possuir bens neste mundo e ver o irmão necessitado e não estender a mão? Como que pode a bondade estar no coração dessa pessoa? Mas que nós possamos pedir ao Espírito Santo, se nós não temos, nós possamos ter a bondade de Deus no nosso coração, é nós ter misericórdia, ou seja, se colocar no lugar da outra pessoa, é nós estendermos a mão para quem está precisando, para quem está necessitado. Vamos correr um pouquinho aqui, que é do horário. Queridos, o outro gomo que eu quero abrir aqui do fruto do Espírito Santo, alguém já falou aqui nessa live, é a fé ou fidelidade. Fé ou fidelidade. Será que nós temos sido fiéis a Deus? Será que nós temos sido fiéis no nosso trabalho? Será que as pessoas podem ver em nós confiança? Será que eu, como um pastor, alguém tem confiança em mim? Será que alguém poderia fazer comigo um gabinete e ter a certeza que o que lá foi falado vai ficar ali? Ou será que a pessoa me vê como uma pessoa que vai me contar alguma coisa e amanhã todo mundo está sabendo? Então, fidelidade é o ato de ser fiel, de ser leal. Nós temos que ser leal, temos que ser fiéis, não somente para com Deus, como também na sociedade. Alguma irmã falou aqui nessa live que ser fiel no pouco e no muito Deus vai nos colocar. Amém? Fidelidade é a palavra, é um dos gomos também do fruto do Espírito Santo.
que o mundo possa ver em nós uma grande fidelidade, que a nossa família, que a nossa igreja, que o nosso patrão, amigo de trabalho, possa ver em nós confiança e fidelidade ao ponto de nos escolhermos para poder desabafar. Amém? Que o mundo venha ver em nós uma pessoa confiável na qual ele possa contar, ele possa se abrir e abrir o seu coração. O outro gomo do Espírito Santo, que Paulo aqui está mencionando, é a mansidão. Mansidão. O que significa a palavra mansidão? Mansidão é poder de se controlar, é poder sob controle. É uma pessoa que não explode, é uma pessoa que não é explosiva, é uma pessoa que, mesmo sendo atacada, mesmo sendo achincalhada, mesmo sendo caluniada, ela não paga na mesma moeda. É uma pessoa mansa. O fruto do Espírito Santo nos traz mansidão. Se nós dissemos que somos servos de Deus, se nós declaramos que somos cristãos, temos que mostrar para o mundo que há mansidão no nosso coração, que nós temos o controle de não revidar, mas ser pessoas mansas. Oh, glória! Aleluia! O outro gomo do Espírito Santo, o outro gomo que Paulo aqui está mencionando é a temperança. O que seria a temperança no original? Temperança significa domínio próprio. Domínio próprio. É o pecado bater a porta e nós ter o domínio de não andar com o pecado. O que é temperança? O que é domínio próprio? É nós temos força, nós se dominarmos para vencermos a tentação. O que seria domínio próprio? É a nossa carne cobiçar em errar, é a nossa carne pedir pecado, mas nós, né, com domínio próprio, vencemos a tentação, vencemos nosso desejo e vencemos vencemos a nossa carne e a oferta que o mundo nos oferece. Dado esta palavra, né, sobre dons espirituais e sobre fruto do Espírito Santo, vamos fazer agora aqui um paralelo entre dom espiritual e fruto do Espírito de Deus. Querido, nem todo mundo que tem dons espirituais possui o fruto do Espírito Santo. Nem toda pessoa que recebeu de Deus um grande talento, ela possui o fruto do Espírito Santo. Porque dom como eu falei, é uma dádiva. Dom é um presente que Deus nos dá. Agora, fruto do Espírito Santo é algo que nós temos que buscar viver a cada dia. Amém? Não podemos confundir dom espiritual com caráter. É diferente. Tem muita pessoa que tem dom espiritual, que tem dons, mas não tem caráter. Tem muita pessoa que pregam demais, que cantam demais, mas não possuem o fruto do Espírito Santo. Dom espiritual, dons que Deus nos concede para a sua igreja, não nos dá direito a entrar no céu. Nem todo mundo que tem dom quer dizer que vai entrar no céu. Não é porque eu tenho um talento, não é porque eu tenho um dom, que eu tenho passagem livre para entrar no céu. No julgamento final, muitas pessoas que têm dom vão questionar ao Senhor, dizendo: Senhor, no teu nome eu preguei, dom. No seu nome eu curei, dom. No seu nome profetizei, dom. Não fiz muitas maravilhas. O que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, dom espiritual não me dá direito a entrar no céu. Não é porque eu tenho um grande talento, não é porque eu tenho um dom que eu vou entrar no céu. No século XXI, o povo de Deus, de forma errônea, olha muito para o dom, mas não olha para o caráter. Olha muito para o talento, mas não olha para o caráter. O importante não é nem termos dons, o importante
é nós termos caráter e possuirmos o fruto do Espírito Santo de Deus. Amém? E para encerrar essa minha participação, para encerrar esta palavra, dom espiritual e fruto do Espírito Santo, que nós possamos não somente falar que somos servo de Deus, mas que nós possamos ter o comportamento de um servo de Deus. Que nós possamos não somente falarmos que temos amor, mas que nós possamos demonstrar com atitude esse nosso amor. Que nós possamos não somente falar que temos mansidão, mas que nós possamos mostrar para o povo essa mansidão. E que Deus possa nos conceder o fruto do Espírito Santo, que possamos ser pessoas amorosas, que possamos ser pessoas felizes, que possamos ter paz no coração, que possamos ter mansidão, que possamos ter temperança, que possamos ter benignidade, que possamos ter longanimidade e que possamos ser fiel para com Deus. Volto a dizer, e aqui eu encerro a minha participação, dom espiritual não dá direito de ninguém a entrar no céu. Dom é um presente que Deus deu para a sua igreja. Antes de olharmos para o dom de alguém, temos que olhar o fruto do Espírito Santo. Onde de aplaudirmos um talento ou aplaudirmos um dom, nós temos que olhar o caráter da pessoa. Jesus disse claramente: pelo fruto se conhece a árvore. Tem muita pessoa aí que tem muito dom, tem talento, mas não tem o fruto, não dá bom testemunho, não tem uma vida de comunhão e de santidade para com Deus. Como detectar uma pessoa que não tem o caráter? É só olhar o seu fruto. O Senhor disse claramente: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós. Pelo fruto vai conhecer a árvore. Quer olhar a pessoa? Olha para o fruto. Não olha para o dom, nem para o talento. Olha para o fruto que a pessoa apresenta. Porque a nossa vida, o nosso testemunho fala muito mais do que o nosso dom. Sim, temos que buscar os dons de Deus. Mas antes de buscarmos esse dom, temos que buscar o fruto do Espírito Santo de Deus e andarmos em conformidade com a palavra de Deus. Amém? Esta é a palavra que o Senhor colocara em nosso coração e desde já quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e pelo espaço que me foi concedido. Muito obrigado e que Deus vos abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz